Olá pessoal, tudo bem? Depois de ver medidas de tendência central, agora nós vamos ver medidas de dispersão. Então, uma coisa nós temos que entender, né? Que as medidas de tendência central, elas resumem, tá, a informação contida em um conjunto de dados, mas não conta toda a história. Como assim? Vamos pegar um exemplo, porque nós sabemos que dentro daquele conjunto de dados existem variações. Então, se eu pegar, por exemplo, uma turma que tem aí o quarto período de enfermagem, 20 alunos, eu quero fazer a média de idade, eu vou ter pessoas de 18 a 30 anos. Então, existe uma variação dentro daquele conjunto. A média sozinha, ela não vai me falar, ela conta, tá? É uma boa medida, mas ela não conta toda, que tipo de variações que tem ali naquele local. Então, um exemplo aqui, ó, que a gente coloca aqui, ó, na mesma cidade, a temperatura varia ao longo do dia. Então, eu falo, a temperatura média foi 28 graus, mas teve um período que eu tive 39, 38 graus Celsius e tive outro período que eu tive 17 graus Celsius. Eu tive uma variação. Ou seja, ainda no mesmo dia existem temperaturas muito diferentes em diferentes lugares do mundo. Então, quando eu falo a média de temperatura do mundo, existe uma variação de lugar para lugar, né? O peso das pessoas ao longo da vida. Então, por causa da variabilidade, ou seja, a média, a mediana e a moda, não bastam para descrever o conjunto de dados. São boas? Sim, mas não bastam. Elas informam a tendência dentro daquele conjunto do número central, mas nada dizem sobre a variabilidade. Por isso que as medidas de tendência central, principalmente a média e a mediana, elas têm que conter o que? Um dado sobre a sua variação. Aí é onde entra o que? As medidas de dispersão, certo? As medidas de dispersão, ou seja, o quanto naquele conjunto de dados os números variam em torno daquela medida tendência central. Então, uma medida de tensão que a gente utiliza aqui é a amplitude. A amplitude é muito simples, né? Ela é muito utilizada quando a gente está falando de temperatura. Então, a previsão do tempo. A previsão do tempo é que nós tenhamos a mínima de 17 graus Celsius e a máxima de 30 graus Celsius. Ou seja, eu estou falando aqui o mínimo e o máximo. Então, para eu falar de amplitude, primeiro eu tenho que saber o que é o mínimo, o que é o máximo. Então, o mínimo de um conjunto de dados é o número de menor valor. Ou seja, durante toda a temperatura que vai ocorrer durante o dia, eu pego o menor valor. Numa sala onde eu tenho pessoas de 17 a 30 anos, 17 anos vai ser o menor valor. E o máximo, né, é o número, é o conjunto de dados que tem o maior valor. Então, o mínimo eu tenho o menor valor e o máximo eu tenho o maior valor. E o que seria a amplitude? A amplitude do conjunto de dados, defendida como a diferença entre o máximo e o mínimo. É a medida de dispersão ou variabilidade. Então, a medida de dispersão, que é a amplitude, tá? Ela é igual ao máximo, entendeu? O máximo vem primeiro, menos o mínimo. Então, se eu fosse achar aqui, qual é a amplitude dessa temperatura aqui? Então, seria 30 menos 17. 30 menos 17 dá quanto? Dá 13. Então, a amplitude seriam 13 graus Celsius. Então, o que é a amplitude? A amplitude, que é a medida de dispersão, é o número máximo naquele conjunto de dados menos o número mínimo daquele conjunto de dados. Então, se eu pegar aí uma turma do segundo período de enfermagem, eu vou ter alunos de 17 anos, vou ter alunos de 17 anos, vou ter aluno de 18, vou ter aluno de 19, vou ter aluno de 25, vou ter aluno de 26, vou ter aluno de 30. Qual é o máximo? O máximo está aqui, ó, 30 anos. Qual é o mínimo? O mínimo está aqui, ó, 17 anos, tá?
E o que seria a amplitude? A amplitude seria o 30, o máximo, menos o 17. Então, a amplitude aqui seria quanto? 13 anos, certo? Mas, geralmente, a gente não coloca só a amplitude, a gente coloca somente o máximo e o mínimo, porque fica mais fácil da gente compreender o quanto está variando aquele valor, certo? Outra medida que nós utilizamos é o quartil. Quartil vem de 4. Então, vamos tentar aqui. O que seria a mediana? A mediana é um número central em uma sequência de dados crescente ou decrescente, é uma medida de posição. Então, a mediana divide um conjunto de dados em 2 subconjuntos com o mesmo número de dados. Então, eu tenho ali 21 números, tá? Eu divido ali no meio, né? Onde eu vou ter 10 para um lado e 10 para o outro. Isso é a mediana, a gente já viu lá. O que antecede a mediana? Dados iguais ou menores do que a mediana. O que sucede a mediana? Dados iguais ou maiores que a mediana. Então, daqui para cá, são dados maiores que a mediana, e daqui para cá, dados menores. Então, são 2 conjuntos, não é? Então, a mediana, ela divide aquele conjunto de dados em 2 subconjuntos. Um número maior e outro número menor. Agora, se o número de observações for grande, digamos maior do que 30, tá? A mediana divide o conjunto de dados em 2 metades. Perfeito. E os quartis, como o próprio nome fala, né, se divide em 4 metades. Então, pensa o seguinte, eu tenho aqui a mediana. Aí eu venho aqui, separo o primeiro subconjunto, pessoal, ó, o primeiro subconjunto, eu divido ele na metade, de novo. Eu pego o segundo subconjunto dividido pela mediana e divido ele pela metade de novo. Com isso eu vou ter, tá? Um conjunto, 2 conjuntos, 3 conjuntos, 4 conjuntos, tá? Então, os quartis, como o nome sugere, divide o conjunto de dados em 4 quartos. Então, ó, são 4 quartos. Aqui eu tenho 25%, aqui eu tenho 25% dos dados, aqui eu tenho 25% dos dados e aqui eu tenho 25% dos dados. Por isso que são 4 quartos, certo? Então, os quartis dividem um conjunto de dados em 4 partes iguais. Os quartis são, portanto, 3. As partes são 4, mas os quartis são 3. O que é o quartil? O quartil é o número. A mediana aqui não é um número, é um número. Esse quartil é outro número, aqui é outro número. Então, aqui eu tenho o primeiro quartil, aqui eu tenho o segundo quartil e aqui eu tenho o terceiro quartil. Portanto, gente, o segundo quartil, ela é a mediana. Então, prestando atenção, segundo quartil é igual a mediana, certinho? Então, eu tenho o primeiro quartil, o segundo quartil, que é a mediana, e o terceiro quartil. Muito bem. Então, vamos ver aqui. Eu tenho, ó, esses valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Então, aqui eu tenho 9 valores. Qual seria a mediana aqui? Então, a mediana seria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A mediana seria o 5. Então, mediana seria o 5. Como que eu acho o primeiro quartil? O segundo quartil eu já achei, que é a mediana. O segundo quartil, eu pego o primeiro, esse subconjunto aqui, e vejo qual é o número que está no centro. Os números que estão no centro aqui, ó, é o 2 e o 3. Então, 2 mais 3 igual a 5, dividido por 2, porque lembra, quando eu tenho uma sequência de par, eu pego os 2 primeiros números. Isso é igual a 2,5. Então, o primeiro quartil é igual a 2,5. E qual seria
o terceiro quartil. O terceiro quartil, eu vou na outra sequência e pego o número que está no meio também. Então, é o 7 e o 9, porque são 4 números. Então, 7 mais 9, que é igual a quanto? A 16. Dividido por 2, isso é igual a 8. Então, o terceiro quartil é igual a 8. Então, resumindo aqui, nessa sequência, se eu fosse dividir, eu tenho aqui a mediana, que seria quanto? 5. Tenho o primeiro quartil, que é quanto? 2,5. E o terceiro quartil, que é igual a 8. Então, o primeiro quartil, o segundo quartil, que é igual à mediana, e o terceiro quartil. Então, eu dividi em 4 partes, onde eu tenho o primeiro quartil. Qual é o valor do primeiro quartil? 2,5. Qual é o valor do segundo quartil? 5, que é igual à mediana. Qual é o valor do terceiro quartil? 8. Bem tranquilo, né? Fácil. E aí tem como eu calcular o quê? O intervalo interquartil, que é a medida de dispersão, né? A distância interquartílica é a distância entre o primeiro e o terceiro quartil. Então, a distância interquartílica é entre o terceiro e o primeiro quartil. Se a gente voltar lá atrás, nós vamos ver que o primeiro quartil ele é igual a 2,5. O segundo é igual a 5. E o terceiro é igual a 8, certo? Então, se eu fosse fazer aqui a distância interquartílica, eu ia pegar o terceiro, que é 8, menos o primeiro, que é 2,5. Então, a distância interquartílica, eu ia colocar, que é quanto? 8 menos 2,5 dá 5,5. Então, se eu fosse colocar um resultado, eu ia colocar. Achei um resultado que a mediana é igual a 5, com a distância interquartílica igual a 5,5. Aí eu daria uma noção de quanto que está variando o número em torno da média. Ou simplesmente eu colocaria também mediana é igual a 5, com o intervalo interquartil 1, que é o primeiro, igual a 2,5, e o intervalo interquartil 3, que é igual a 8. Lembrando que a mediana está no centro. Aí eu teria mais ou menos uma noção de quanto que esse número está variando. Muito bem. Então, olha aqui, nós já fizemos lá, né? A mediana é 5. O primeiro intervalo interquartil, 2 mais 3, que aqui dá 2,5. O segundo intervalo interquartil é 7 mais 9, dividido por 2, que dá 8. 8 menos 2,5, então a distância interquartílica, resumindo, é 5,5. Muito bem. Tranquilo? Outro que nós utilizamos bastante é a variância, tá? A variância. O que a variância faz? Ela mede os valores em relação à média. Diferença de cada dado e média. Não a média dos desvios, pois sua soma é igual a 0. Então vamos lá. O que ela está querendo dizer? Para eu achar a variância, eu tenho que fazer vários cálculos. Vários. Mas é extremamente importante nós fazermos esse cálculo. Então vamos pegar aqui esse número, essa sequência de dados. Eu tenho um valor 0, outro 4, outro 6, outro 8, outro 7. Aí eu vou achar a média, certo? A média disso aqui dá 25 por 5, dá 5. Muito bem. Para eu achar o desvio em relação à média, o que eu faço? Eu pego cada valor do meu conjunto, tá? 0, 4, 6, 8, e subtraio da média, nessa sequência, subtraio da média. Então fica 0 menos 5 dá menos 5, 4 menos 5 dá menos 1, 6 menos 5 dá 1, 8 menos 5 dá 3, 7 menos 5 dá 2. Se eu somar esses valores,
Menos 5 menos 1, isso é igual a menos 6. 1 mais 3 mais 2, isso é igual a 6. Menos 6 mais 6 é igual a 0. Então, o desvio da média, e o que é o desvio da média? Tá? O desvio da média. O desvio da média nada mais é do que o número do meu conjunto menos a média. É isso. Ó. O desvio da média é isso. É eu pegar a sequência do meu número lá e subtrair a média. Eu vou achar o meu desvio da média. Se eu somar, tá, os desvios da média, sempre vai dar 0. Então, não tem como eu achar. Então, o que a gente faz? Então, vamos pegar aqui. Lembrando, então eu tenho esses dados. 0, 4, 6, 8. Quando eu acho a média, deu 5. Quando eu faço o desvio da média, vai dar menos 5, menos 1, 3. O que é o desvio da média? É isso aqui menos a média. Então, esse aqui, menos 5. 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 Que dá esses valores aqui. Quando eu somo todos esses valores, o meu valor vai dar 0. Então, não tem como eu achar a variação. Para evitar isso, o que a gente faz? A gente eleva esses números ao quadrado. Então, a gente pega menos 5 e eleva ao quadrado. Menos 1 e eleva ao quadrado. Mais 1 eleva ao quadrado. Mais 3 eleva ao quadrado. Mais 2 eleva ao quadrado. Então, menos 5 vezes menos 5 é igual a 25. Para que a gente eleva ao quadrado? Apenas para os números negativos, porque o número negativo vezes o número negativo, ele se torna positivo. Então, o que eu faço? Eu faço o quadrado dos desvios. Esse aqui é o desvio da média. Aqui é o quadrado do desvio da média. Ao somar todos, deu 40. Então, ó, a soma do quadrado do desvio não é usado como medida de dispersão, porque o seu valor cresce com o número de dados. Quanto maior o número de dados, automaticamente nós passamos a ter um número maior. Então, ele não é utilizado. Ele ainda não é a variância, certo? Ele ainda não é a variância. Então, primeira coisa, o que nós fizemos? Pegamos os dados, achamos a média. Subtraímos a média de cada dado e achamos o desvio da média. Depois, nós levamos o desvio da média ao quadrado. Achamos o desvio da média ao quadrado. Aí, nós somamos tudo. É um caminho. Então, olha aqui. Esse outro exemplo. Pegamos aqui o grupo 1. Eu tenho 60, 70, 80. Acho a média. Tá? Ao achar a média, eu acho o desvio da média, que eu subtraio eles, né? Faço ali bonitinho a subtração, tudinho certinho. E aí eu vou achar o desvio da média. Só que, pessoal, se eu somando tudo aqui vai dar 0. Tá? Então, o importante é eu pensar como é que eu vou fazer isso. Para evitar esse 0, eleve isso ao quadrado. E aí eu achei aqui. Somando tudo, deu 200. Tá? Então, por isso que eu elevo ao quadrado. Então, aqui é o desvio da média elevado ao quadrado. Tá? Então, por isso que a gente faz isso. Esse outro aqui é a mesma coisa. Peguei aqui 60, um outro grupo, 60, 70, achei a média. Subtraí a média, tá? Deu 0. Eleva ao quadrado para evitar o problema e achei o desvio da média elevado ao quadrado. Então, para isso, eu vou fazer o quê? A variância. E o que seria a variância? Olha que interessante. A variância, ela tem um símbolo. Esse símbolo é um S elevado ao quadrado. Ela é igual o desvio a soma do desvio da média. Então, ela é a somatória do desvio da média elevado ao
quadrado, tá? Que é isso aqui, dividido por n menos 1. O que seria o n? O n é a quantidade de indivíduos. Então, aqui se eu tenho 3 indivíduos, o n ali seria 3. Se aqui eu tenho 6 indivíduos, o n aqui seria 6. Isso é a variância. Então, se eu pegar aqui, ó, a minha média aqui, quando eu faço, dá 70. Para eu achar o desvio da média, eu pego 60 e subtraio de 70. Aí eu vou achar aqui menos 10, 0, 10. Só que se eu somar tudo, vai dar 0. Então, para não ter problema, eu pego esse valor aqui, ó, e elevo ao quadrado. Então, menos 10 elevado ao quadrado é igual a 100. 0 elevado ao quadrado, 0. 10 elevado ao quadrado é igual a 100. Somando tudo dá 200. Então, vamos lá. O que é a variância? Tá? A variância é a somatória disso, ó, dividido por n menos 1. Quanto que é o n aqui? É 3. Então, se eu pegar aqui, ó, a somatória disso deu 200 menos 3 menos 1. Isso vai ser igual a 100. Ou seja, a variância aqui vai dar 100. Então, se você pegar aqui, ó, tá aqui. Bonitinho. Vamos fazer do grupo 2. Mesma coisinha, tá? Ao achar aqui, ó, a média aqui também, pessoal, vai ser 70. Olha que coincidência. A mesma média. A média aqui é 70. Então, eu tenho 70 a média. 60 menos 70 menos 10. Ela está somando aqui, dá 0. Eleva ao quadrado, aqui já deu 400. Aí, quando eu faço esse resultado aqui, ó, a somatória deu 400. Então, do grupo 2, a variância vai ser igual a 400. N menos 1. N é a quantidade de indivíduos. Quantos indivíduos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 menos 1. Então, esse aqui vai ser igual a 80. Olha que interessante. Eu tenho a mesma média, mas a variância deu diferente. Por que a variância deu diferente? Porque eu tenho mais indivíduos aqui, ó. Quando eu tenho mais indivíduos, quanto maior a minha amostra, menor vai ser a minha variação, tá? Quando eu tenho, um dos fatores que quanto menor a minha amostra, maior vai ser a minha variação quando os valores são diferentes, certo? Então, para eu achar a variância, pessoal, eu tenho que seguir esse caminho, tá? Presta bastante atenção. Primeira coisa, eu acho a média. Depois, eu subtraio a média de cada valor. Cada valor eu subtraio a média. E acho que o desvio médio. Depois eu pego o resultado do desvio médio e elevo ao quadrado. Aí eu acho o desvio médio elevado ao quadrado. Achei isso aqui, o que eu faço? Jogo na fórmula. O que é variância? Só resumindo aqui, variância é igual a somatória do desvio médio elevado ao quadrado dividido por n menos 1. Então, aí é só substituir os valores. Aí eu pego o desvio médio elevado ao quadrado e somo todos eles. Vou achar o valor. Substituo aqui nesse valor, na parte de cima todinha, o n é a quantidade de indivíduo menos 1. Achei a variância. Muito, muito tranquilo. A outra medida que a gente acha é o desvio padrão. O desvio padrão é muito, muito fácil. O desvio padrão nada mais é do que o desvio padrão, a variância, tá? O símbolo do desvio padrão é um S. É igual a raiz quadrada da variância. Isso é o desvio padrão. Então vamos lá, daquela anterior, eu tinha lá uma variância, tá? Eu tinha uma variância lá de 100. Se eu fosse achar o desvio padrão aqui, como que eu faria? O desvio padrão é a raiz quadrada daquela
variância. O desvio padrão vai ser igual a raiz quadrada de 100. O desvio padrão vai ser igual a 10. Ou seja, eu tenho uma média, tá? Que é igual a 70, com desvio padrão igual a 10. Essa é a minha variação, é o quanto que ele está desviando. Então, o desvio padrão é muito fácil, desde que eu acho a minha variância. Uma vez eu achando a minha variância, tá? É muito importante eu fazer. Então, para eu achar a variância, primeira coisa, eu tenho que achar a média. Segunda, então, primeira coisa, para achar a variância, eu tenho que achar a média. Segundo passo, achar o desvio médio. Terceiro passo, achar o desvio médio elevado ao quadrado. Depois que eu fiz isso, eu acho a variância, que é onde a variância vai ser o quê? Vai ser isso aqui, ó, a somatória do desvio médio elevado ao quadrado dividido por n menos 1. Achei isso. Para achar o desvio padrão é simples, é só tirar a raiz quadrada desse resultado. Achou e pronto, acabou. Então, dessa sequência aqui, ó, qual foi a variância? 10. O desvio padrão, raiz quadrada de 10, que é 3,16. Então, o desvio padrão é muito simples. Certinho? E a outra medida de variação que nós temos é o coeficiente de variação. O que é? Eu quero saber de forma proporcional, de forma relativa, de forma percentual, quanto é que está variando, tem variação naquele conjunto de acordo com a média. Então, como que eu faço o coeficiente de variação? É muito simples. Olha só, o coeficiente de variação é igual ao desvio padrão dividido pela média vezes 100. Então, vou pegar esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto, eu tenho uma criança de 3 anos, outra de 1, outra de 5. Qual é a média? 3 anos. Qual é a variância? 4. Qual é o desvio padrão? 2. Então, como é que eu faço para achar o coeficiente de variação aqui? Muito simples. Então, o coeficiente de variação é o quê? É o desvio padrão. Quanto que é o desvio padrão? 2. Dividido pela média. Qual que é a média? 3 vezes 100. Isso aqui vai ser igual a 66,7%. O que significa isso? Que nesse conjunto aqui, ó, eu tenho uma média de 3 anos, mas ele apresenta uma variação dentro do conjunto de 66,7%. É uma variação muito grande. O ideal da variação é que ela seja menos. Quanto mais homogêneo o número, menor a minha variação. O outro grupo, eu tenho 3 indivíduos, já são adultos, 55, 57, 53 anos. Eu já tenho uma média de 55 anos. Quando eu faço a variância, deu 4, o desvio padrão deu 2. Então, vamos ver quanto que ficaria. O coeficiente de variação é o desvio padrão. O desvio padrão deu 2. A média, 55 vezes 100. Isso é igual a 3,64%. Então, aqui, pessoal, a variação foi bem baixa, enquanto que aqui a variação foi alta. Se vocês olharem, 3 para 5, o 5 é quase o dobro. 3 é mais que o dobro de 1, por isso que a variação é grande. Agora, 55 para 53, a variação é muito pequena. 57 para 55, a variação é muito pequena. Então, veja, a dispersão dos dados em ambos os grupos é a mesma, mas os coeficientes são diferentes no grupo 1 e no grupo 2. Mesmo eu vendo que o desvio padrão e a variância foram iguais, quando eu faço proporcionalmente, eu vejo que a variação ela é diferente. Por isso que é bom, às vezes, a gente fazer o coeficiente de variação. Então, pessoal, foi isso. Isso é medidas de dispersão para uma única amostra. Muito obrigado a todos.